pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e, como sempre, eu vou pedir para vocês separarem alguns materiais para que a gente possa iniciar a nossa aula. Um caderno, folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, apontador e um dicionário quem tiver. Peço também que anotem a data de hoje, o número da aula, para que vocês se organizem e logo a gente volta. Na aula de hoje, então, nós vamos fazer a leitura e compreensão de mais um fragmento do livro, A Droga da Obediência, e vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Então, vamos começar, lendo o trecho da obra do Pedro Bandeira. A campainha do Colégio Elite não soou dando sinal para o recreio porque o Colégio Elite não tinha campainha. Um colégio especial como aquele, para os estudantes muito especiais, não precisava de sinal. Todas as decisões no Elite contavam com a participação direta dos alunos, que por isso cumpriam as regras, sem precisar de qualquer comando. As regras eram deles. Naquele momento, porém, Miguel não estava pensando nas regras democráticas do colégio, embora fosse um dos mais entusiasmados oradores das assembleias semanais. Não estava também ligado nas suas responsabilidades como presidente do Grêmio do Colégio Elite. Enquanto andava apressado, depois de passar pela sala do diretor, a preocupação de Miguel era bem outra. Na biblioteca, examinou a coleção de jornais dos últimos meses e separou algumas matérias. A copiadora rapidamente lhe forneceu duplicatas dos trechos escolhidos. Com a pasta de cópias debaixo do braço direito, Miguel entrou silenciosamente no anfiteatro do Elite. De frente para o palco, onde ensaiava o elenco do teatro do colégio, ele mostrou rapidamente a palma da mão esquerda. Nela, alguém viu um K desenhado à tinta. Muito bem, pessoal. Vocês viram que nós fizemos a releitura de um trecho que nós já trabalhamos na aula anterior, certo? E esse trecho está marcadinho ali a separação dos parágrafos, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Essa marcação tem um propósito, Nós vamos então nesse primeiro momento, nesse primeiro exercício, verificar então o que cada parágrafo está trazendo para a gente. Então, olhe lá o exercício 1. Após a leitura do trecho, estabeleça uma relação entre os parágrafos e a ideia que cada um deles traz, certo? Então, eu tenho aqui parágrafo 1, 2, 3 e 4.
e ali do ladinho a ideia que cada parágrafo traz pra gente. Você vai fazer uma relação, então, entre cada parágrafo e a sua ideia principal, certo? Na volta eu faço a leitura com vocês e a gente vê então qual é a ideia que cada parágrafo nos traz. Vamos ver então qual a ideia que cada parágrafo traz para a gente. O primeiro parágrafo, então. Conhecemos o local onde a narrativa acontece e descobrimos que as coisas nesse lugar são um pouco diferentes, né? Então é nesse parágrafo, no primeiro parágrafo, que a gente conhece o Colégio Elite, que a gente passa a saber que esse colégio não tem campainha, né? Porque é um colégio um pouco diferente, onde os estudantes são especiais, né? Onde ajudam a criar as regras da escola, por isso eles seguem essas regras sem problema algum. Então, esta seria a ideia do primeiro parágrafo. Já o segundo parágrafo, um dos personagens é apresentado ao leitor. Então, olhem lá, nesse momento, no segundo parágrafo do texto, a gente conhece o Miguel, que é um dos personagens da narrativa, ok? No terceiro parágrafo, percebemos que há um problema que está deixando o personagem preocupado. Então, nesse momento, no terceiro parágrafo, a gente vê que o Miguel está um pouco preocupado, né? Ele vai até a biblioteca, procura uns jornais, tira umas cópias, está um pouco com pressa. Então, é isso que o terceiro parágrafo traz para a gente. E o quarto parágrafo, Miguel discretamente se comunica com alguém. Então, nesse momento, o Miguel ele vai até o anfiteatro, né? E mostra a mão para alguém, né? E na mão tem um K. Essa é a maneira como ele se comunica com essa pessoa. Ok, pessoal? Então, aqui nesse exercício, a gente viu que cada parágrafo ele traz uma ideia, ele traz algo para nós, certo? É muito importante a gente saber identificar, quando a gente vai fazer a leitura de um texto, as ideias que o texto nos traz, né? Principalmente de um parágrafo para o outro. Vamos seguir com a leitura do texto. A professora de arte ficou chateada quando o ator principal da peça pediu para deixar o ensaio, pois não aguentava mais de dor de cabeça. Está bem, Calu, vá tomar um comprimido.
Ninguém entendeu quando o Crânio abandonou aquela partida de xadrez, reconhecendo uma derrota que não existia, já que seu adversário estava irremediavelmente perdido, com um bispo a menos e o rei encurralado, em posição de levar xeque-mate em poucos lances. Mas o xadrez tinha de esperar. Porém, o jovem gênio do colégio elite tinha visto um K desenhado na palma da mão que se abrira na entrada da sala de jogos. Quando Magri viu aquele K, estava no meio de uma cortada fulminante que não pôde ser aparada pelas jogadoras do outro time. E o professor de educação física teve que lamentar a saída da melhor jogadora de vôlei do colégio elite. Afinal, a garota tinha se queixado de uma torção no tornozelo. Era melhor não forçar, pois o campeonato intercolegial começaria no próximo mês, e o time não era nada sem a Magri. A garota saiu mancando da quadra até se ver fora das vistas do professor. Aí, não precisando mais fingir, correu para o esconderijo secreto dos caras. Muito bem, pessoal. Com a leitura desse trecho, a gente passa a conhecer outros personagens, certo? Vários outros personagens surgiram nesse momento, nesse trecho que acabamos de ler. E é sobre isso que a gente vai falar na questão número 2, né? Então, relacione as personagens às suas características. Então, nós conhecemos, durante a leitura, 4 personagens. O Kalu, a Magri, o Miguel e o Crânio. E de acordo com o que a gente leu, a gente passou a saber algumas características deles. Então vocês vão fazer a relação entre essas duas colunas, entre os personagens e as suas características. Vamos ver então quais são as características de cada um desses personagens. Na letra A eu tenho o Kalu. Então, de acordo com o texto, o Kalu é um ótimo ator e participa do teatro do colégio. Na letra B, eu tenho a Magri. A Magri é a única menina da turma, então ela é ágil e é a melhor jogadora de vôlei da escola. Na letra C, o Miguel, que é o primeiro personagem que a gente conheceu, que é o líder da turma, né? Ele dita as regras e toma as decisões. E a letra D, o Crânio, que se mostra muito inteligente,
É o jovem gênio do colégio, tem raciocínio rápido, né? No texto fala pra gente que ele estava lá já com uma partida de xadrez ganha, né? E quem é um bom jogador de xadrez tem todas essas características que eu trouxe aqui para vocês. Muito bem, pessoal, vamos seguir então para mais uma questão. Ninguém entendeu quando o Crânio abandonou aquela partida de xadrez, reconhecendo uma derrota que não existia, já que seu adversário estava irremediavelmente perdido. Podemos entender que o adversário de Crânio ainda tinha chances de ganhar a partida, perderia a partida de qualquer maneira e não estava fazendo as jogadas corretas. Então essa é muito fácil, é só ler com atenção o trecho e você vai conseguir responder tranquilamente. Vamos ver então qual é a resposta correta? Ele perderia a partida de qualquer maneira. Então, quando lá no trecho fala pra gente, né, que o seu adversário estava irremediavelmente perdido, quer dizer que não tinha solução, não adiantava ele fazer mais nada, que ele não iria conseguir ganhar aquela partida, né? Então, ele perderia a partida de qualquer maneira, certo? Então, a gente já elimina a questão A, onde diz que ele ainda tinha chances, né, de ganhar. Não, ele não tinha chances, né? Era irremediável a perda dele. E na C, não estava fazendo as jogadas corretas. Também não, porque no trecho não fala nada sobre ele fazer ou não jogadas certas ou erradas, ok, pessoal? Seguindo, então, vamos para a questão 4, é uma questão aberta, aonde tem a seguinte pergunta. Que estratégia Miguel, o líder da turma, usou para convocar seus amigos? Então aqui você vai escrever para mim a sua resposta, certo? Eu quero saber o que o Miguel fez, qual a estratégia ele usou para chamar os amigos, né, para convocar esses seus amigos.
Vamos lá então ver qual é a resposta. Então olhem lá, o Miguel escreveu a letra K em vermelho na palma da mão, foi até o local onde cada um estava e mostrou discretamente a mão para os colegas, né? Então essa foi a estratégia dele, escrever um K na palma da mão, né? Foi atrás de cada um dos seus colegas e mostrou a mão. Isso era um sinal, né? Que eles precisavam então se reunir. Então o Miguel estava convocando seus amigos para uma reunião. Você pode ter escrito de uma maneira um pouco diferente, mas se a ideia for a mesma, está correto, não tem problema. Vamos seguir com a leitura de mais um trecho do texto. O grupo dos caras estava completo. Havia sido convocados pelo K desenhado na mão esquerda de Miguel, o sinal de emergência máxima. Crânio tirou sua famosa gaitinha do bolso e ficou passando-a pelos lábios sem soprar, lentamente. Calu quebrou o silêncio, sem se preocupar com o tom de voz, pois o forro do vestiário era bem espesso e não deixava vazar nenhum som. O que houve, Miguel? Com os olhos nas cópias de jornal, ainda sentado como um sacerdote budista, Miguel falou pausadamente. É uma emergência máxima. Está na hora de os caras... Um ruído veio do alçapão. Por um décimo de segundo, os caras se entreolharam. O grupo estava completo. Quem estaria invadindo o esconderijo? Muito bem. Então, olhem só, pessoal, eles já estavam no esconderijo nesse momento, todos reunidos, né? E quando o Miguel começou a falar, de repente, ele ouviu um barulho, certo? Antes de a gente falar um pouquinho sobre esse trecho que a gente acabou de ler, eu quero trazer para vocês algumas explicações referente a aposto e vocativo. Para isso eu trouxe um trecho do texto, tá? Onde diz assim: 5 estudantes, os caras, enfrentam uma trama internacional que tinha por objetivo disseminar a droga da obediência. Então, o aposto e o vocativo são partes de uma oração, certo? De uma frase, ok? Nesse trecho que eu trouxe, eu destaquei ali os caras, tá? Nesse caso, esse trecho ali, essa expressão é o aposto da oração, ok? O aposto é um termo que desenvolve, identifica ou que resume outro termo da oração. Então, nesse caso aqui, quem são os caras, né? Está explicando, está identificando o termo anterior, que são os cinco estudantes. Então, 5 estudantes, quem são eles? Os caras. Enfrentam uma trama internacional que tinha por objetivo disseminar a droga da obediência. Então, esse termo aqui, na oração, neste trecho, certo? Nós chamamos de aposto, porque ele está explicando, né? Ele está identificando o termo anterior, ok? E o vocativo, né? Trouxe novamente um outro trecho aqui do texto que diz: está bem, Calu, vá tomar um comprimido, tá?
O vocativo nada mais é que o termo da oração que serve para chamar alguém, né? Para se referir a alguém, ok? Então, quando a professora fala, está bem, Calu, ela está se referindo à pessoa com quem ela está falando, certo? Então, esta parte, então, do texto, do trecho, nós chamamos de vocativo, ok, pessoal? É bem tranquilo essa nomenclatura, esse conceito do que é aposto e vocativo. Eu fiz essa explicação agora porque nosso próximo exercício vai falar sobre isso, tá? Na fala de Calu, o que houve, Miguel? A vírgula foi usada para separar o vocativo, separar elementos semelhantes ou isolar o aposto. Antes de vocês resolverem essa questão, eu quero voltar ali um pouquinho para a explicação do que é aposto e vocativo e fazer com que vocês percebam que tanto o aposto, tá, quanto o vocativo, eles são separados na oração por vírgulas. Olhem lá, observem lá, tá vendo? 5 estudantes, vírgula, os caras, vírgula. Então, nesse caso aqui, o aposto está separado por vírgulas. Da mesma maneira que o vocativo também, ele sempre é separado por uma vírgula, certo? Então, o nosso exercício fala sobre exatamente isso. Nesse caso aqui, nesse trecho, a vírgula que foi utilizada ali, ó. O que houve, vírgula, Miguel, ela está separando o vocativo, separando elementos semelhantes ou isolando o aposto. É muito fácil essa resposta, hein, gente? Já voltamos para ver, então, qual é a correta. Vamos lá, então? A resposta, então, a vírgula foi utilizada, então, para separar o vocativo. Então, olhem lá, como eu expliquei, né? Vocativo é quando a gente chama alguém, quando a gente se refere a alguém, né? Principalmente com quem nós estamos falando naquele momento. Então, a Calu pergunta, o que houve, Miguel? Né? Então, antes dela falar o nome do Miguel, né? Se referir a ele, vem a vírgula ali no trecho, certo? Vamos então para a questão 6. Releia o trecho. É uma emergência máxima. Está na hora de os caras... Um ruído veio do alçapão.
O uso das reticências sugere. Então, nesse momento, quem está falando é o Miguel, certo? Ele começou a falar ali durante a reunião que eles estavam. De repente ele fala, está na hora de os caras... Daí veio a reticências. Um ruído veio do alçapão. Então eu quero saber em relação ao uso dessa pontuação, das reticências. Ela serve, né? Ela está sugerindo suspense para chamar a atenção do leitor, uma hesitação ou breve interrupção no pensamento, ou a reflexão sobre os acontecimentos. Então, reflitam bem, observe bem certinho o trecho e a gente já vê qual a resposta correta. Vamos ver então, né, em relação ao uso dessas reticências, o que ela indica para nós. Ela indica então hesitação ou breve interrupção de pensamento. Então, quando o Miguel começou a falar, ele foi interrompido por um ruído que ele ouviu, certo? Então, ele estava falando algo, de repente, ele hesitou, ele parou, né? Deu uma parada e foi interrompido, seu pensamento, a sua ideia ali que ele estava falando com os seus colegas foi interrompida naquele momento devido ao ruído. Então a resposta correta é a B, né? Não poderia ser a A porque não é uma questão de suspense, né? Para chamar a atenção do leitor, muito menos a C, reflexão sobre os acontecimentos. Ele não parou para refletir sobre algo, ele parou porque ele foi, né, interrompido por um barulho. Vamos seguir então com a leitura de mais um trechinho do texto. Os caras puderam perceber que havia alguém pendurado na beirada, esforçando-se para subir. Parecia ser um corpo bem mais leve do que o de qualquer um dos serventes. Magri estendeu o braço e apertou a mão protetora de Miguel. Uma cabecinha apareceu na abertura do alçapão e uma vozinha brincalhona invadiu o forro. Vamos, caras, apareçam! Eu sei que vocês estão aí. O dono da vozinha e da cabeça pulou para dentro do esconderijo, fechou o alçapão e avançou até a área iluminada. Os caras puderam ver a carinha sorridente do Chumbinho. Muito bem, nesse momento então eles passaram a descobrir quem era o intruso, né? Quem estava invadindo o esconderijo deles, que era então o Chumbinho. Seguindo, vamos para uma questão sobre esse trecho. Localize nesse trecho
do texto uma oração onde há a presença de um vocativo. Então eu tenho um trecho aí do texto para vocês, leiam com atenção. E eu quero que vocês achem uma oração, uma frase onde tenha um vocativo, né? O momento em que alguém se refere a uma outra pessoa, né? Ou chama por alguém, certo, pessoal? Conforme eu expliquei para vocês lá anteriormente o que era o vocativo, vai ser fácil para vocês localizarem. Vamos ver então a resposta, pessoal? Qual é a parte desse trecho, né, aonde aparece um vocativo? Olhem lá. Vamos, caras, apareçam, né? Então, no momento em que o chumbinho, né, invade o esconderijo e ele fala, né, ele chama pelos caras, né, que é o grupo de amigos ali que está reunido. Então, essa expressão aqui, ó, caras, né, nesta oração, nesta frase, é o vocativo, certo, pessoal? Seguindo, então, para a leitura de mais um trechinho do texto. Como é, caras? Eu sei quem vocês são, o que vocês são e sei que esta deve ser uma reunião importante. Dos cantos escuros não veio nenhuma resposta. O pequeno intruso continuou. Que surpresa, hein? Eu sei tudo sobre vocês. Há muito tempo eu estou de olho em todos os seus movimentos. Mas não precisam esquentar a cabeça. Só eu sei de vocês. Não contei nada a ninguém. O silêncio novamente respondeu ao menino. E então, querem brincar de esconde-esconde? Eu pensava que os caras se reuniam para coisas mais importantes. Muito bem, gente. Então, olha só, nesse momento, né, o chumbinho que invadiu o esconderijo deles estava fazendo com que eles se mostrassem, porque quando o chumbinho entrou no esconderijo, eles acabaram se escondendo, indo por um lugar onde era escuro, né? E o chumbinho acabou aqui não vendo eles, certo? Mas ele sabia que os caras estavam lá naquele local. Então, de acordo com esse trecho, vamos fazer mais uma questão. E então, querem brincar de esconde-esconde? Eu pensava que os caras se reuniam para coisas mais importantes. A fala de Chumbinho nesse trecho demonstra que ele está sendo irônico, demonstra a felicidade dele em desmascarar os caras ou demonstra a satisfação dele em fazer parte do grupo. Então, observem bem essas três opções, tá? E marquem a correta. Então, de acordo com esse trecho, né, o que essa fala demonstra pra gente?
Vamos ver então a resposta correta? Então a fala do Chumbinho, ela mostra que ele está sendo irônico, né? Então quando ele fala assim, eu pensava que os caras se reuniam para coisas mais importantes, né? E ele pergunta lá, vocês querem brincar de esconde-esconde, né? Porque eles não estavam se mostrando, eles estavam se escondendo para que o Chumbinho talvez não os vissem, não soubessem quem eles eram, ok? Então ele se demonstra aí irônico nesse momento, certo? Então não poderia ser a letra B, que fala da felicidade dele em desmascarar os caras, e a letra C, a satisfação dele em fazer parte do grupo. Essa muito menos, porque na verdade ele não fazia parte do grupo, ele estava invadindo ali o esconderijo do grupo naquele momento, certo? É isso aí, pessoal, essa foi a última questão. Eu acredito que vocês devem ter ficado curiosos, né, talvez para saber o que acontece, né, depois nessa história. Quem ficou curioso, pega o livro, faz a leitura do livro que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É um livro muito legal, a história é super interessante, super envolvente, tá? Vai lá na biblioteca da sua escola, com certeza tem lá, empresta o livro, faça a leitura. É sempre bom ler, não é, pessoal? Ainda mais uma história dessa. Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!